Olá, 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 todo mundo. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal chegando. Olá. Oi, Bárbara. Tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui. Esse horário, né? 9 da noite, diferente. Nunca fiz live essa hora. Falei, nossa, bem diferente. Deixa eu chamar a Lu. Chamar a Lu, né? A gente já chama a Lu aqui. Vou ver se a minha conexão tá boa. Eu tô aqui no escritório. Hoje eu resolvi fazer aqui no escritório, mas eu não tenho certeza se a minha conexão vai ajudar. Vamos tentar. Vou tentar. A Lu entrou. Oi, Lu. Deixa eu arrumar aqui, Lu. Ana, tudo bem? Todo mundo acordado, ninguém tá dormindo nesse São Paulo. Que bom que ninguém tá dormindo, né? Tá todo mundo aqui pra gente conversar. Oiê. Obrigada, Ana. Obrigada, Bárbara, de vocês estarem aqui. Esperar o pessoal chegar. A Lu também tá aqui. Tudo bem, Lu? O som tá bom, Lu? Lu, você tem que vir aqui junto comigo. Cadê você? Eu te mandei o convite já. Vê se você recebeu. Senão eu envio de novo. Oi, Pri! Meu, a Priscila, quanto tempo. Só assim, né, Priscila? Pra eu ver você, né? Na verdade, a foto. E você me ver, né? Porque, meu, a gente... A Solange também. Boa noite, Solange. Que bom, obrigada. Deixa eu ver se a Priscila consegue entrar aqui. A Priscila. Ô, Priscila, tô te chamando. Se a Lu consegue entrar aqui. Que bom que vocês estão aqui, gente. Ai, vamos falar de emoção, né? Vamos falar de emoção, vamos falar desses sentimentos todos juntos e misturados que a gente tá, né, Solange? Boa noite para você, amiga. Que bom. Emoções, né? A gente tava conversando com a Luciana, a gente falou, ai, vamos fazer uma live sobre emoções, vamos falar sobre, né? Porque com quem a gente conversa, a gente tá sentindo que as pessoas elas estão assim literalmente com os nervos à flor da pele. Paitinho, boa noite, obrigada de estar aqui. Tô esperando a Lu entrar, que ela vai participar, né? A Lu, que é a convidada, minha convidada, daqui a pouquinho ela entra aqui. Oi, Sérgio, tudo bem? Boa noite, obrigada, Mila, boa noite. Que bom, tô muito feliz de vocês estarem aqui. Só alegria, Paitinho, só alegria. Ai, live é sempre assim, né? Ai, meu Deus, a gente fica nervosa, ansiosa, tudo junto. A gente pode fazer várias, mas... Olá, Davi, mais conhecido como meu marido, tudo bem? Então, eu tava falando, né, sobre as emoções. Peraí, deixa eu dar o ok aqui pra Lu. E eu acho que é importante a gente estar falando, né? Porque eu não sei vocês, mas eu acho. Oi, Lu! A Lu! A Lu! Oi!
Boa noite, tudo Boa bem? noite, Cris. Tudo ótimo. Boa Hoje eu noite a pus o óculos todos. pra gente conversar de óculos para óculos, tá vendo? Adorei. Que Ai, bom, meu todo mundo pai. entrando. Lu, se apresenta, Lu, para quem não conhece. Bom, boa noite. Primeiro, Cris, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa live com você, que eu tenho certeza que vai ser muito Obrigada, gostoso. Então, meu obrigada. nome é Luciana. Eu sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta holística e coach de relacionamento. Já tem mais de 5 anos que eu venho aí nessa jornada, transformando, ajudando, né, na verdade, pessoas a se transformarem. Então, eu falo que eu peguei o meu PhD da vida, né, que a gente tem Tá. aí muitos anos de estrada, com muitos Sim. acontecimentos, Uhum. mais os estudos, e graças a Deus faço hoje com muito amor, né, esse trabalho tão lindo que é ver pessoas entrando na sala triste e saindo feliz. Que legal, É Lu. isso. É isso. A Lu é uma querida, né? Eu conheci a Lu, assim, na verdade, pela numerologia, né, Lu? Foi. A Lu me procurou, ela pediu. Ah, minha irmã, Mônica, boa noite. Ah, a gente Ah, vai ficar, linda. parece o programa da Xuxa, né? A gente fica, beijo, boa noite. Ju, boa Agora, noite. agora é a minha vez. Ô, minha Ju, minha sobrinha. Olha lá, vai lá. A gente vai passar a noite falando boa noite para todo mundo. É que é gostoso, né? É muito Ai, é, bom. não é? Ai, a gente fica tão nervosa antes da live, a gente fica e fica assim, ai, será que o pessoal vai vir? Ai, tá todo mundo dormindo, tá assistindo a novela, tá não sei o quê. Aí eu falei, ai, gente, tomara que o pessoal venha, né? Porque a gente faz isso Não com é? carinho, né, Lu? A gente se Verdade. prepara, a gente estuda, a gente quer passar um conteúdo bacana e nos ajuda, né? Porque a gente vai Sim. falar sobre coisas que servem para todo mundo, né? Todo mundo está aí Sim, sim. passando um monte de sentimentos juntos aí, misturados, Uhum. né? Mas como eu estava Incluindo só nós, né, falando, Cris? eu só queria concluir a minha parte de apresentação, depois eu vou parar de falar, porque se deixar, né, eu vou embora. Mas eu queria contar que eu conheci a Lu pela numerologia, ela fez um mapa comigo e ela gostou muito, e nós começamos a ficar assim mais em contato depois do mapa, né? Ela me contava, olha, Cris, aquilo que você falou, o nome, a assinatura, como caiu legal, não sei o quê. Então, assim, a gente criou uma amizade mesmo Uhum. virtual, né? Que a gente Isso. tem mais essa parte virtual mesmo, mas tão gostosa que eu já vinha pensando há algum tempo em chamar a Lu para cá, né? Para fazer uma live do que ela das modalidades que ela trabalha, né? Tudo e calhou legal de falar de emoções agora, né? Pronto, pronto. Não vou mais falar, Lu. Agora é com você. Mentira, eu sei que você vai querer perguntar um monte de coisa, eu te conheço. Ai, mulher, meu Deus do céu, é verdade. Mas o pessoal Então, também pode mandar perguntas, viu? A Lu vai isso, responder. E se isso. não der tempo, a gente depois deixa as respostas lá nas nossas redes Uhum. sociais, tá bom? Uhum, isso Né? mesmo. É bom que a gente vai interagindo, né? O gostoso da Isso, live Lu. é isso, você pode ali na hora interagindo, tirando as dúvidas. Isso, E, isso. óbvio, a gente não consegue falar o nome de todo mundo, mas Não. enquanto a Cris falava, eu tava de olho aqui nas pessoas que entraram. Gente, cheio de pessoas queridas, pessoas que já vêm aí tanto de família, como de um grupo que já segue os nossos trabalhos, tanto o meu como o da Cris, eu vi aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Não vou falar o nome, porque senão a gente corre o risco de correr aqui e não De conseguir falar pular de todo alguém. mundo. Mas eu vi o nome de todo mundo que entrou, estou muito feliz. Bom, Isso fiz. mesmo. Então eu fiz com a Cris o ano passado, né, Cris? Que nós Foi, o ano fizemos, não foi? passado. Isso. E foi muito engraçado, porque essa mulher é fantástica, gente. Já vou contando que ela não sabe, mas vai ter um outro dia que a gente vai inverter os papéis, que eu vou convidá-la para falar do trabalho Ai, que dela, legal. porque o trabalho dela é fantástico. E eu já vinha nesses 5 anos, né? Então eu já trabalhava como coach de relacionamento e já Uhum. tinha um site, que é o Lu Rodrigues Coach. Tá. E aí, todo o meu material era o Lu Rodrigues, né? E quando eu fui mudando e entrou a psicoterapia holística, e entrou a hipnose,
E no começo eu deixei tudo junto. E depois eu vi que tinha que separar, né? Que ali tinham coisas que eram muito de cada um, né? Sim. E eu fiquei buscando, então, qual é o nome que eu ia colocar na parte da hipnose e terapias, nessa parte mais holística, né? Isso. E então me veio muito, muito bacana a flor de lótus, que na verdade é a tatuagem que eu fiz em 2012, antes de Olha só, saber que eu ia trabalhar com qualquer outra coisa. olha E só. veio muito forte para mim, porque a flor de lótus, para quem não sabe a história dela, ela nasce ali no lodo, né? Ela Isso, não tem probabilidade nenhuma de sobreviver. isso. E a flor de lótus, ela vai com força, guerreira, tal, vai subindo, subindo. Ela vê que tem uma luz lá em cima e ela vai com tudo até ela sair realmente ali na luz do sol e dar uma flor linda ali em cima da água, Uhum. né? E isso para mim faz muito sentido, porque vem de encontro ao que a gente faz no nosso trabalho. Então, a pessoa chega achando que a depressão dela não tem mais como cuidar, que a ansiedade dela não tem mais como, que a síndrome do pânico, que ela tentou parar de fumar e ela não consegue. E aí ela vem como essa flor, né? Ali, tipo, já passei por tantas dores, já tentei tanta coisa. E quando ela vem realmente ali para o tratamento e ela sai modificada, então eu vi que tinha toda uma ligação. E por que eu Sim, tô contando tudo isso? Porque quando a Cris fez o meu mapa, foi muito engraçado, porque mesmo eu colocando a flor de lótus, eu uhum. achei que ainda tinha que ter o meu nome ali dentro. E Sim, se você pegar lá o Flor, ele tem o L-O-R na sequência, que é exatamente o meu nome, Luciana Oliveira Rodrigues. isso. Ou seja, nada é por acaso. E aí a Cris me vem e diz assim pra mim: olha, eu não sei como vai ser pra você, mas você vai ter que usar Lu Rodrigues com acento. Eu falei: meu amor, eu já uso. E eu cheio de dedos, né? Como é que eu vou Toda falar para ela preocupada. mudar a assinatura dela? É. Eu falei: meu amor, eu já uso isso há muito tempo. Só que Então, você gente, não faz muito usava na sentido. mídia, você não usava nas suas redes sociais, que eu não tinha, né, realmente visto. Isso, Que você isso. não usava para fora, você não usava Não, nas redes só sociais, dentro. né? Exatamente. Então Isso, é. foi muito bacana, assim, e super recomendo, gente. Ah, Bom, legal. mas Obrigada, vamos. Lu. Vamos lá, vamos lá. Imagina. Rasgação de Vamos lá no. seda à parte, agora vamos lá. É, vamos lá para o nosso tema que hoje promete, né, Cris? Vamos lá. Vamos lá. Falando então de ansiedade e pandemia, Ai, emoções e pandemia, é, sentimentos e pandemia, é. medos e pandemia, cabe tanta coisa aí, né, Cris? Nossa, Que síndrome do essa pânico e pandemia, depressão e pandemia, pandemia, tudo, né? né? E aí a gente pegou emoções como sendo então um conjunto, né, Cris, de tudo isso, É, porque hoje o que mais nós percebemos, infelizmente, são as emoções lá em cima, é. extremas, né? Então, Extrema, tá tudo no extremo. temas, É, tudo. Então, hoje eu tenho uma procura muito grande. Engraçado que eu sempre atendi mais presencial. E hoje eu tenho feito muitos atendimentos online. Porque as pessoas, sim, primeiro, que elas não têm tempo de esperar passar isso para ser atendidas presencialmente, né? sim, E a dor sim, tá muito grande. sim. Então, começando aí, eu vou falando, depois vocês vão Não, perguntando, não, mandem vai. perguntas Sim, também e pode me isso, cortar, tá, Cris? E vamos lá. tá bom. É, o que que acontece? Então, pegando aí do fiozinho, né, lá do mês de março, que tudo isso começou. Começou. Foi. Primeiro que nós não estamos acostumados a Uhum. lidar com aprisionamento. Bom, verdade. Começa por aí a coisa, né? Começa por É. aí. Então, ansiedade, segundo a OMS, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, Não com brinca. 18 milhões de pessoas sofrendo desse mal. Antes da pandemia. Antes, imagina Puxa agora, vida. né? E aí, mas o que que acontece? Então, eu já era ansiosa, digamos assim, eu já tinha Uhum. ali vários problemas de ansiedade, de depressão, enfim, já tinha ali a minha caixinha de Pandora, né? É. Só que eu tinha escapes, que eu chamo de fuga. Uhum. O que são essas fugas? Ah, eu não tô bem, vou pro shopping, comer uma coisa gostosa, assistir um filminho, e aí eu saio, Gastar. né? Saio daquele mundo, né, Uhum. que não tá legal e me afasto um pouquinho. Vou pro bar com os amigos beber. Chamo o pessoal fim de semana em casa para fazer um churrasco.
né? Uhum. Então, nós já tínhamos ali algumas emoções muito fortes, porém nós Sim. tínhamos escapes, Escapes. né? Se eu não estou bem na relação com meu marido, Uhum. se eu não estou bem com meu filho, eu mando os filhos para a escola, deixo lá o dia inteiro, né? Vou para o meu trabalho, que lá eu posso É. fofocar com as minhas amigas, e é uma delícia, eu adoro as partes, né? Não é fofocar, Sim. é colocar as coisas em dia, né? É trocar Põe para ali fora aquilo ideias. tudo que você tá. É, né? E aí o homem também vai jogar um futebol com amigo. E aí hoje qual é a realidade, Cris? O marido está Nada trabalhando disso. home no quarto, a mulher muitas vezes está trabalhando home na sala e as É, crianças no computador tentando fazer a é, lição da escola. E é. isso, gente, é real, tá? Quem estiver passando algum semelhante, me fala, né? Porque é interessante a gente entender se a Uhum, gente está indo no caminho certo. uhum. E aí hoje, muitas pessoas me procuram simplesmente porque elas não estão sabendo lidar com a família dentro de casa. Como se fossem estranhos dentro de casa. Tá. Porque eu não estou acostumada mais a lidar com esses seres 24 horas, né? Sem a minha É, fuga, sem ter é. aonde eu extravasar, né? Então já Porque começa por aí, né, Cris? você não tem aquela válvula, e mesmo que você até queira extravasar, que você queira pegar o celular, que você queira conversar, dependendo da onde você mora, que a gente vê que a realidade nossa aqui, né, é Uhum, muito essa mesmo, é tudo muito pequeno, então você não tem um lugar uhum, reservado para você sentar, para você conversar com uma amiga, para você pôr para fora as coisas que você está lá sentindo com esse monte de coisa de junta aí, de nervoso, de medo, de angústia, de estresse, de estar de saco exato. cheio de fazer o serviço de casa, né, no caso, Uhum, a mulher. A gente não tem uhum. aonde ir, né? Você se fecha no quarto, vem seu filho atrás, vem seu marido perguntar o que aconteceu. Quer dizer, você não tem, você não consegue. Só Não você encher a tem. cabeça da terra para falar, quer dizer, não tem mais, né? Então eu Se a imagino minhoca não que. chamar, né? Não Se entendi. na terra, se na terra não tiver uma minhoquinha lá para te atrapalhar, né? Ai, Jesus. Mas não é difícil. E eu Sim, imagino que as sim. pessoas estejam falando muito isso com você, porque elas devem estar Uhum. sufocadas, né, Lu? Isso. Na verdade, Cris, o que que acontece? Nós temos o nosso medo normal. Tá. O nosso medo ali de um assalto, o nosso Uhum. medo de ser atropelado. O medo, É. na verdade, ele até um certo ponto ele é bom, né? Porque se a gente não Sim. sentisse medo, a gente faria loucuras. Então, é fato, o medo até um certo ponto ele é bom. Quando Uhum. o medo passa a ser um medo de coisas que ainda não existem racionalmente, então que aí a gente vai mais já para a ansiedade, né? Que a ansiedade ela já tem mais esse formato de quando você tem medo de algo que possa vir a acontecer, Tá. né? Então, eu tenho medo de ficar desempregada, eu tenho medo de pegar o coronavírus, eu tenho medo de um familiar meu vir a pegar e falecer de repente. Tudo isso significa que vai acontecer? Não, Não. Mas, quer dizer. mas está ali. E Então, nós você estamos sente como, hoje. né? Quando você Sente, vê, você tá lá sente. sofrendo como se já fosse real tudo aquilo, É, né? sim, por quê? Porque nós temos dentro de nós o nosso fuga, que todo mundo acho que conhece, né? Que você se prepara ali ou para fugir ou para atacar. E isso Tá, acontece quando eu mando, né, lá para dentro a informação assim: olha, algo pode acontecer. tá. É que nem quando a pessoa tem dificuldade de dormir. Por que eu tenho dificuldade de dormir? Porque eu dou o comando para o meu cérebro dizendo: vamos dormir. E o que ele É, entende? Ai, meu Deus. Né? Então, o é. medo, ele é a mesma coisa. Quando eu falo, Ah, pode ser que aconteça, eu já estou enviando ali uma informação que talvez eu tenha que correr ou atacar. Então, eu vou ter que ter uma ação. Quando eu vou ter uma ação, imagina que eu estou andando na rua e eu escuto um latido de um cachorro muito forte vindo atrás de mim. uhum. O que que a gente faz? Você prepara o teu corpo ali, ou para sair correndo mais que o É. cachorro, Isso, ou para tentar bater no cachorro. é. Então, você vai ter Olha a que. sua bolsa se é um tamanho bom para dar uma Não bolsada, é? sei lá, eu. Exatamente. Então você se prepara. Quando você prepara, você está mexendo com toda a tua parte química.
Tá. Tanto que depois de um grande susto, a gente fica com a parte do corpo dolorida, como se você tivesse brigado, de verdade. Então, Sim, o que é que eu faço nesse momento? Eu contraio todo o meu corpo para poder fazer algo, né? E nós estamos sim. vivendo isso, Cris, 24 horas. Nossa, é verdade. Né? É, Então, em março, quando tudo começou, a primeira coisa foi: é um mês, no é, máximo dois, né? é, E aí é. veio o segundo mês, e veio o terceiro mês. Então, nós já estamos aí março, abril, maio, junho, 4 meses praticamente. Uhum. No começo, vem a negação. Sim, Isso não é real, isso não é comigo, a minha família não vai acontecer nada, eu estou protegido dentro da minha casa. tá. Num segundo momento, vem ali a aceitação. Ok, isso é real, né? Existe, está acontecendo. Só que ainda não está acontecendo dentro da minha casa. Tá. Não está acontecendo com pessoas que eu conheço, né? Entendi. E Sim. aí, quando passa para o passo que a gente está agora, inclusive eu vivi isso, tá? De saber pessoas que são conhecidas, isso, Uhum. amigo, e Uhum. tenho familiares de clientes meus que estão com Covid. Sim, sim. Aí você passa por uma outra etapa, que é aquela etapa de, meu Deus, está chegando perto. É, E aí é é, onde você põe mais medo ainda, né? é. E, então, esse é um momento muito delicado, porque eu saio daquela parte de vai ser rápido para não sei até quando. Isso. Vai ser rápido. Agora é a parte. Não sei até quando. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim, da minha família, dos meus? Exato, Ou exato. ó, eu vou até, se você me permite, até dar Sim, um parênteses aqui. Por exemplo, sim. o meu marido precisa voltar a trabalhar, Uhum, né? A empresa pede que ele volte presencial. Então há o medo se ele não voltar presencial, ele perder o emprego, porque está todo mundo com uhum, os nervos à flor da pele. Então, se ele falar não, não vou, né? Mas e se ele for, é, que medo dele sair do ninho, exato. do cuidado, né, do fechado, Uhum, uhum. e ir lá e pegar o vírus e trazer para casa, para a Isso, mãe dele que já tem idade, quer dizer, a Luísa isso. está falando que está dando eco. Tá dando, Luísa, mas está alguém dando eco em tá. quem? Em mim? Tá aqui no meu áudio ou no seu, Lu? Só para a gente ver. Então, coloca aí pra gente. Daí a gente dá uma olhada Para a aqui, de gente repente eu ver o tiro o que. fone também. Eu coloquei o fone porque às vezes fica melhor o som, mas qualquer coisa a gente tira também. Dá pra falar Vamos normal, ver. É, né? Mas enquanto mas é. demora um pouquinho para aparecer aqui, mas é exatamente isso. E engraçado que hoje, é no seu, Cris, a Roberta No falou, a meu? Rose, é Tá. no seu. Deixa eu ver aqui. Tá. Enquanto isso eu falo para você arrumar o eco. Vai A falando. maldade. Mas é engraçado que um pouco antes da Deixa eu gente entrar baixar um aqui na pouco. live, eu estava conversando com uma amiga que ela falou exatamente isso, que a empresa que ela trabalha está indo para o interior daqui 2 meses, e aí veio a Uhum. proposta. Ela vai ou ela fica? E ela me mandou justamente isso. E aí, Lu? Porque tem o medo de repente ela também falar não vou, e quando ela vai conseguir talvez um novo emprego nesse momento. Então, Mas tem o outro lado de ir para lá e ter que também se deslocar. Então, sim, é um momento muito delicado, né? Muito delicado. Agora, uma coisa muito importante, Cris, que nós não fazemos, sim. tá? Nós temos a mania de passar por cima do que nós sentimos. Uhum. Homens, porque o homem tem que ser forte, durão, o homem não chora, Uhum. né? O homem, ele é o chefe da família, então ele tem que estar ali alerta o tempo todo. A mulher, porque muitas vezes ela não quer mostrar para a família que ela está vulnerável. Uhum. Então, nós estamos num momento onde nós não podemos sair de casa para chorar lá fora, É, né? É um momento que a gente tem que realmente fazer isso dentro de casa. Então, é o momento da gente, primeiro, reconhecer os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? E esse reconhecer é todo dia diferente, tá? é.
É aquele vai e volta o tempo todo. Então, É uma hoje eu gangorra, posso né? estar. É uma gangorra. Hoje eu posso estar extremamente para cima, vibrando, e nada vai me afetar. E amanhã eu posso acordar e não querer sair da cama. Né? Então, vai oscilando. E aí, o importante é eu entender o que eu estou sentindo. O que é esse sentimento? É raiva? Né? É, é medo? É pânico? Eu estou irritada? Uhum. O que é exatamente? É uma desconexão com tudo, porque parece que eu não estou vivendo no meu mundo. Sim, É o medo do amanhã. Dá nome para tudo isso. tá. Se permita entender, tá? Eu, Lu, hoje estou irritada. Muito irritada. Por quê? Caramba, por tudo que eu estou passando. Me deixa ficar irritada hoje. Uhum. De repente eu quero um doce hoje, como o meu doce, né? Que ajuda ali. Né? A gente diz, vamos deixar uma desculpinha aí, né, Cris? Mas assim, se permita pôr pra É, fora também. é. Se permita também, de repente, parar e chorar 1 hora seguida e ter mais 23 horas bem. Ninguém tem que ficar segurando e ser forte o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante e que eu vejo, teve uma pessoa que me procurou e ela não vai fazer agora, nesse momento, a hipnose, porque ela está em casa com o marido e com os filhos e ela não quer demonstrar o que ela está sentindo para eles. Ah, olha aí, E eles iam puxa vida. escutar ela falar, Então, isso é outro problema. Quem faz entendeu? terapia, quem quer fazer começar ou está dando continuidade, a gente está Sim. passando por essa questão também. É, Então, e por que eu não posso dizer pro meu marido, pro meu filho, pra minha é, mulher, eu não tô bem? Hoje é o contrário. Hoje uma esposa entrou em contato comigo para eu atender o marido dela, que ele não tá bem. tá. Então, quer dizer, ali tem uma comunicação e olha, eu não tô bem. Tá, então vamos procurar ajuda? Vamos fazer algo? Então, acho que isso já é um passo muito importante, né, Sim, Cris? sim, sim. Você Lu, quer me colocar permite alguma só coisa? uma Sim. situação. Eu vou dar um recado. Davi, Uhum. abaixa um pouquinho o celular seu. Eu estou ouvindo meu marido assistindo a live lá na sala. O eco eu acho que está vindo de lá, você acredita? Acho que vai melhorar o som. Abaixa um pouquinho. Ó, a pessoa que não quer gritar aqui no corredor para ele abaixar, né, o volume, eu prefiro falar aqui com delicadeza e atenção e carinho, não é? E amor. Tipo, ô marido, tira o eco, marido. Davi, abaixa por Jesus Cristo esse som, porque tá dando eco e eu tô ouvindo eu falar daqui, entendeu? Pronto, Não, só aí um parênteses. Tudo bem, tudo bem que a gente continuando. sabe que o marido tá ali, né, prestigiando a esposa, Olha tudo. lá, Vamos ver Davi desse Armelino, jeito. ok, isso. Ok, minha ama, meu amor da minha vida, né? Faltou o complemento. Ai, que lindo. Ah, tem que brincar. Olha, uma coisa que a gente Tem. tem feito bastante aqui Ah lá, o amor é é, mio. Ah, que depois ele lindo. apanha, depois eu, né? Então, tudo bem, depois eu deixa ele, né? O tapetinho, depois ele deita lá e fica. Mas a minha irmã, Aí, a ó. família toda aqui, a sua, a minha, tá todo mundo aqui. Mas então, a gente está tentando manter, dentro do possível, essa coisa da brincadeira, sabe? Altinho, meu Tá todo caro mundo tirando Tinho. sarro agora, ó. A gente está tentando brincar mais, a gente está fazendo, assim, como é que eu vou te dizer? Voltando a ser um pouquinho criança, vamos falar, talvez fique mais fácil de entender, Uhum. porque a gente percebe que a realidade está tudo muito, muito dura, né? Essas cobranças também, como eu te contei, do trabalho e tudo mais. Então, a Sim. gente, aqui em casa, a gente tem adotado, tentado adotar uma leveza, sabe? Não é todo dia, não é sempre. A Rosinei, live séria e descontraída. Com a gente é assim as Rose é a lives, nossa né? Não cara, tem né? como. A Rose é uma irmãzona, é a nossa cara, né, Rose? E eu acho que é uma dica até para as pessoas tentarem Sim, adotar um pouquinho mais leveza no dia a dia, sim, sabe? sim. A gente brinca mais, a gente fica
tá os dois juntos, tentando fazer o melhor, tentando trabalhar cada um na sua área, ele na área de TI, eu como numeróloga. Então você imagina, a gente precisa um respeitar o espaço, o momento do outro aqui para a gente poder desenvolver as nossas coisas, né? E, enfim, eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que isso ameniza. Claro que eu não tenho uma criança pequena aqui dentro de casa, isso. Claro, quem tem é muito mais difícil, né? Somos só nós dois adultos, e a Lara, que é a minha cachorra, minha Golden, de 8 anos, que só dorme. Então, quer dizer, tá tudo ótimo. Uhum. Mas eu vejo que a gente precisa, sim, ter essa leveza, Sim, ter essas brincadeiras, ter um pouco mais de humor na vida, para a gente não se deixar cair ou ficar com uma depressão ou com alguma isso. uma doença, alguma coisa mais séria, né? É, e aí tem algumas coisas também, né, Cris, que a gente deve e não deve fazer. A gente até conversou um pouco sobre isso outro dia, né, na Verdade. semana passada. Muitas pessoas perguntam, né, como tentar amenizar tudo isso. Então, Isso. aproveitando tudo que você falou, que eu acho que é super válido e tem mesmo que fazer isso, né, eu acho que coisas importantes. A não fazer, por exemplo, televisão, gente. Televisão, nesse momento, é terrível, né? Então, tudo bem, então eu não vou assistir mais televisão. Não, não é assim. É. Mas eu percebi que no começo, agora que as pessoas acho que já perceberam e já estão diminuindo, mas tinha pessoas que assistiam a TV, o jornal da manhã, o jornal do almoço, o jornal da noite, É. o outro É. jornal da noite, e aí mudava de canal para ver o outro. Então, primeiro, tá, isso a gente sabe que existe, que é real, que está aí. O fato de você ficar assistindo toda hora isso, o que que você está fazendo? Potencializando o teu medo. Uhum. E é onde a gente começa a ter sintomas sem eles existirem, né? Uhum. Então a gente vai Uhum. falar disso também daqui a pouquinho, me lembra? Tá. E aí o que que acontece? Então, assistir TV, se informe uma vez por dia. Uhum. Hoje, por exemplo, se eu te falar que eu não assisti nada, hoje eu não sei o que aconteceu, tá? Porque eu não Tá. assisti nenhum Uhum. horário. Não Uhum. assisti. Sim. E às vezes eu passo 2, 3 dias para poder olhar. E quando eu vou assistir para saber, e eu, até como a gente trabalha, né, Cris, também por É, conta, a gente fica mais de olho nessas reaberturas e como que é tá, verdade. tudo. É. Então, eu assistia em horários que eu sabia que ia ter alguma mudança, que ia acontecer alguma coisa. E aí que. Mas eu me informava uma única vez no dia, em um momento muito importante, numa rede muito séria, Uhum. Uhum. né? Então, alguém falou alguma coisa, eu não consegui Eu ler tô tudo. tentando Você ler tá lendo? também. Eu não consegui ler tudo. O Tinho está perguntando, nós já vínhamos em um processo que antes da pandemia, há 2 anos, tínhamos aí um surto de depressão a nível mundial, né? E aí ele está dizendo o que você Isso. fala sobre isso, né? Isso. Nós já vínhamos nesse surto de depressão, já É, vínhamos com muitas pessoas com problema, né? E aí essas pessoas agora potencializaram, é, é. tá? Infelizmente. São pessoas, eu tenho clientes hoje que estão na cama com depressão. E novos, não é, Lu? Sim, eu Clientes, tenho crianças de 12, olha que 13 anos com absurdo. depressão, Uhum. tá? Então a gente já vinha, e aí é o Dinho, né? É o É o Dinho? Tinho, isso. Tinho. E aí, Tinho, é interessante falar que a gente já tinha muitos casos de depressão em decorrência de uma grande cobrança também que nós temos na nossa sociedade. Porque você tem que ser o melhor, porque você tem que ser bom, porque você tem que se formar com tantos anos, porque você tem que. Eu já tive Uhum. clientes que chegaram para mim com 21 anos, já Uhum. como trainer em uma empresa multinacional, e essa cliente chegou com 21 anos na minha cara, Cris, e disse assim: Lu, eu já tenho 21 anos, eu ainda não tenho nada. Nossa, que absurdo. Então, esse nível de cobrança leva também à Sim, depressão, tá? Porque você sim. entra ali numa roleta, né, num loop muito grande. Sim. O Sérgio também fez uma pergunta aqui. O Sérgio é um amigo nosso de muito tempo, né? Ele é Tá? bombeiro, é um querido nosso aqui também.
E ele está perguntando, ele é bombeiro, ele escreve, ele é bombeiro, ele tem atendido várias situações de tentativas de suicídio, né? Que conselho que você daria a pessoas que acabam tendo esses pensamentos? Quer dizer, ele atende como bombeiro várias pessoas que tentaram, né, se Sim, suicidar, enfim. É sim. que era bem isso que você está dizendo, É, né? é, Potencializou demais agora é. tudo isso, né? Sim, na verdade o que acontece? A gente tem aí essas pessoas que hoje, a gente tem, na verdade hoje aumentou dois quadros, tá? Além da depressão e da ansiedade, aumentou o suicídio e Uhum. aumentou infarto. Infarto. Tem muitas pessoas infartando porque é o medo, do medo, do medo, né? De ficar, Tá. da empresa falir e o suicídio vai Sim, junto, tá? sim, As pessoas sim. que se suicidam nesses momentos, ou que já vem de um quadro de depressão muito sério, né? Que acabou agravando mais, ou pessoas que se vê ali de repente cair de um patamar absurdo, se vê Tá. a empresa caindo. O que a gente mais vê hoje, Cris, quando a gente sai, as poucas vezes que eu saí de casa, são comércios fechados. Mas Isso é fechados com verdade. placas de aluga-se, de vende-se, né? Então pensa ali, uma pessoa que tem hoje um quadro de funcionários, sei lá, de 300, 400 mil, parado há 4 meses, É. né? Então a pessoa muitas vezes ela entra ali numa coisa tão forte de o que eu vou É. fazer com a minha família, o que eu vou fazer, né, Sim, para sim, sim, manter sim, tudo isso, que sim. ela acaba indo pro suicídio. O suicídio, na verdade, ele é muito interessante porque quando a gente vê as tentativas de suicídio, tem vários tipos, né? Tem pessoas que fazem, que tentam tirar a própria vida, como um pedido de socorro de auto-amor. E eu já Tá. tive várias pessoas assim que ela precisa tanto que as pessoas olhem para ela e cuidem Tá. dela que ela Tá. tenta o suicídio para chamar atenção. E Nossa. tem pessoas que é o desespero mesmo. É o desespero de o que eu já escutei de muitas pessoas que tentaram o suicídio foi pelo menos a dor ia ser uma vez só e acabar. É muito triste. É muito triste, sabe? É muito É triste. porque aquela dor tá ali dentro e É. a pessoa não tá sabendo como lidar com essa dor. E Sim. muitas vezes, por quê? A depressão, muitas vezes, ela é vista como besteira, falta do Uhum. que É. fazer. É. E dá uma raiva, Cris, quando a gente vê isso, porque às vezes a própria família não acolhe a pessoa que está com um problema tão sério, né? É A verdade. depressão, ela não é brincadeira. A É depressão, ela é muito verdade. séria e ela tem que ser tratada. Pessoas que chegam com depressão, com síndrome do pânico, com crises de ansiedade muito forte, a minha primeira pergunta na anamnese é: você passou com um psicólogo, um psiquiatra, está medicado, tá? Não é que vai vir fazer hipnose e larga tudo. Não, Não, não. Verdade. não. Você tem que procurar sim, né, um psiquiatra. E psiquiatra não é de louco. Louco é quem não Sim, não vai, tem dúvida. né? Porque louco pra mim Exatamente. É. é quem sente, quem tá passando mal, quem tá com um monte de coisa e não vai Não. procurar. Então, às vezes a própria família não dá a importância que deveria Não dar, né? estimula essa procura, essa ajuda, né? É Isso, bem o que você falou, é uma é, besteira, isso daí passa, ou isso. enfim, né? Exatamente. E aí o Davi tá falando, né, que as mídias sociais também não contribuem, transmite só o negativo, o ruim e o mal. E É aí, se eu bom. já estou num quadro muito forte de depressão, de ansiedade, de medo, de pânico, o que mais eu vou sentir com tudo isso, né? A Beatriz, Sem olha, outra dúvida. sobrinha linda, meu amor. A psicóloga da família aqui, ó. Olha, olha. E E é aí, verdade, viu? não é? E aí, o que que É. acontece? Então, vamos diminuir primeiro a quantidade de televisão. Isso. Quer Legal. assistir? Pega um filme, vai espairecer um pouco. Assiste uma série que não seja. Outro dia um amigo falou que estava assistindo uma série de pandemia. Eu falei, meu, para, pelo amor de Deus, você quer o Difícil, que da né? vida, né? Vai assistir uma coisa que te põe pra cima, que te Sim. deixa bem nesse momento. Então, Sim. diminuir, se atualize uma vez por dia. Eu gosto muito da CNN Brasil, por exemplo, que pra mim é uma rede Isso. super séria, que traz ali Assiste lá o realmente o jornal, né? miolo. É, uma vez, Exato. 20 Uma vez minutos, no meia hora de dia. jornal e. É. Isso.
né? Pronto. Para É. de entrar, né, nas redes sociais e compartilhar de Ah, notícias bom. ruins, Isso tá? é outra coisa. Porque, infelizmente, a gente entra lá, luto, luto, luto. É real. É Mas real. aí, se eu começo a propagar isso, né? E aí eu começo a propagar a política, aí eu começo a propagar. Eu sei que temos aí momentos políticos complicados, eu sei que nós estamos passando por várias coisas, nós não estamos fechando o olho para nada disso, né, Cris? Agora, Sim. se você já não está bem, se a tua energia já não está bem, quanto mais você entra nessa vibe de negatividade, como você vai ficar? Nossa. Quais os hormônios? O que você está jogando para dentro de você? Porque cada vez que você absorve isso, é como nós falamos do medo. Eu estou absorvendo a raiva. Pensa numa cena que você passou nervoso e sente como o teu corpo fica. E Sim, lembra de uma cena muito feliz que você estava muito bem, que até o rosto da gente já reage junto, verdade. Sai um né? Então, sorriso natural já. Só de só de lembrar. pensar, não é? É, Então, quando a gente passa por tudo isso, você está jogando tudo isso dentro de você. é Você está verdade. tomando realmente isso. Então, redes sociais, entre. Mas assim, selecione o que você vai ver e não fique o dia inteiro. WhatsApp, gente, vamos parar de compartilhar, né, as fake news que a gente tem no WhatsApp. Porque hoje a gente tem tanto meio de comunicação que o que era para ajudar muitas vezes atrapalha, né, Cris? É Então, verdade. É verdade. É eu muita acabo ficando informação de muitos lugares chegando, né, Lu? muita. É, Exato. Então é um bombardeio ali o dia inteiro de informação. é, Então acho que é, isso hoje é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, é né? verdade. Outra coisa que é interessante. Então, tá, a gente já sabe o que a gente não deve fazer, né? Vamos para a parte que a gente deve fazer agora. Então, vamos lá. E Gente, quem quiser mandar pergunta, comentar, pode ir colocando aí que a Cris também vai me ajudando a olhar aqui e a gente vai parando, tô olhando aqui. tá? Viu? Várias câmeras, várias câmeras. Eu tô com a Peraí, Record, eu com tô a aqui, ó. Globo, eu tô aqui com a Bandeirantes, a Gazeta, todas aqui me ajudando. Lu, deixa eu só Ai, te linda. lembrar uma coisa. Vamos controlar só aqui o horário, porque eu queria Sim. muito que você falasse Uhum, também sobre o seu trabalho como claro. hipnoterapeuta. Que eu E fiquei eu vou treinando deixar. essa palavra para falar a tarde toda para não errar. Eu Então, vou. né? Tá bom? Isso. Vamos fazer assim, eu vou falar só da parte do que a gente deve fazer. Isso, Aí o legal, pessoal vai legal. mandando as perguntas. Quem quiser colocar a pergunta da hipnose também já aproveita, já coloca aí. Ai, ótimo. E aí, Cris, depois no final também eu vou falar de uma coisa que eu deixei lá de brinde para quem quiser utilizar, Ai, tá? É menina, que segredo. Só legal. no final, Nem só quem sabia ficar até o disso. final. Tá bom, Até ela foi surpresa. legal, vamos lá. Legal. Então vamos lá. Então, gente, o que eu devo fazer? Primeiro, vamos tentar manter uma rotina o máximo possível. Tá. Então, no começo de tudo isso, eu também, Cris, entrei naquela de acordar mais tarde. Ah, vamos ficar de Uhum, moletom em casa, de isso. chinelo, blá blá Nem blá. Aí pentei o quando você vai atender, cabelo, parece e hoje eu vou uma atender. Aí louca. você arruma ali só no horário do atendimento, né? Então, Isso. uma dica, É, realmente acorde, tome seu banho e se arrume. Ah, mas eu vou ficar em casa. Mas se arrume. Gente, faz uma diferença. O faz nosso mesmo. emocional, absurdo. Para as mulheres, passar um batom faz uma diferença Faz. absurda, né? A gente já não vai poder passar batom para sair porque a máscara vai tampar. Então passe em casa, É verdade. aproveita. É verdade. Outra coisa, vamos colocar uma atividade física. Eu estou fazendo todo dia, Cris, pelo YouTube. Tem um monte. Olha que Tem aula de menina, vai ficar uma zumba, beleza. tem pilates, tem lá Tem. pra barriguinha ficar legal, sabe? Cada dia você faz uma para não enjoar também. Então, assim, atividade física, manter uma rotina, cuidar da alimentação nesse momento. Então, ver coisas que aumentam a imunidade. Então, comer coisas legais. Tá, vamos enfiar o pé na jaca de vez em quando, mas não faça isso uma coisa normal. É Sim. tentar manter a alimentação principal nos horários certos. Isso, o nosso corpo, ele entende que a gente está mantendo um padrão normal e isso faz toda a diferença, tá? Legal. Então são coisas, parece coisas bobas, mas que fazem aí no total uma diferença absurda. Tá. Eu sei que você quer perguntar coisa, vai, pergunta. Você sabe que você estava falando, eu estou aqui pensando. A gente faz muito isso de comer porque não está se sentindo bem, né, Lu?
né? A gente faz, olha, Recompensa. eu já falando todo mundo, mas assim, eu faço isso, né? Quando eu não estou me sentindo legal, ou eu estou preocupada, ou eu estou ansiosa, ou eu estou agitada, ou eu estou, sei lá, eu o quê, tudo é motivo de ir lá e comer, né? Que foi o que você falou, faça refeições nos seus horários, segue uma rotina, porque senão você acaba assim, você passa um dia só beliscando, não comendo efetivamente nada de que seja bom para o seu organismo, né? Uhum, Então é uhum, biscoito, é bolo, é tudo coisa engordativa e você só uhum. fica naquilo, né? Isso, Eu comecei nas isso. primeiras semanas da pandemia a ter esse tipo de problema, porque como a gente Uhum, estava, era tudo muito novo, muita novidade, essa coisa toda das notícias, e a gente sempre, no começo, era inevitável deixar de assistir, uhum, porque como para nós era uma coisa assim que a gente não sabia o que era, né? Na verdade, ninguém, uhum. então a gente queria ter aquele conhecimento e assistir todos os jornais possíveis e imaginários para a gente se. Eu preciso ter a informação. E nessas, a Uhum. ansiedade vai lá em cima, né? E aí a Isso, comida, quer dizer, o doce, eu não sei se para isso. mulher isso é mais assim, mas o Uhum. chocolate, o doce, né, acaba sendo Uhum. aquela nossa. Ah, Irene também. Oi, Irene, boa A noite. A Judite. Lúcia, boa noite. Lúcia entrou aqui A também, Judite a também Irene. colocou ali eu. Eu sei, viu, Ju? É. Uhum. Não é? Acaba sendo assim. Então É. eu vejo E. que depois eu consegui entrar Uhum. numa questão mais normal, vamos dizer assim, né? Uhum. Consegui me Uhum. policiar melhor. Mas Sim. realmente, no começo estava bem É. complicado E você sabe que de. a farinha branca, o açúcar, no geral, ele tem ali uma coisa muito forte, né? Porque quanto Uhum, mais você come, mais vontade você tem. Por quê? tá. Porque ele dá um pico glicêmico. É Então eu como isso. o doce ou eu como algo com a farinha branca, aí ele dá um pico glicêmico que me deixa uau. E tanto que 2 horas depois você tá Mega. com fome. Por quê? Tá. Porque cai muito além do que devia cair. E aí o teu corpo Entendi. pede mais. É como se Sim, fosse uma droga mesmo ali, né? Que aí quando passa o sim. efeito, você tem que ter pôr de novo. E aí você come, 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 cada vez Deixa eu mais. te passar Vamos uma lá. pergunta aqui, olha, sobre Passa. depressão. Sobre Uhum. depressão, síndrome de pânico ou ansiedade. A pessoa está pedindo para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre síndrome do Uhum. pânico, depressão, Tá. ansiedade, sobre o medo de voltar ao trabalho, Ótimo. não só pelo corona, né? Pelo vírus, mas Uhum. também por ele. Tá. E não entendi o Tá. resto Eu que vou ela entrar. escreveu. Também não. Mas Ah, como a gente faz o desmame da nossa. Eu acho que deve ser do medicamento. Tá, eu eu não vou entrar entendi. então na Depois, se ela quiser hipnose já falando completar, disso, tá, Cris? tá. Eu vou falar então já pela hipnose. Então vamos lá, Ah, legal, ótimo. Ah, eu tá? adoro. Vamos lá, Então vamos lá, hipnose. porque o tempo passa, daqui a pouco acaba o nosso Não, tempo para eu eu ter que estava continuar vendo de aqui, novo. mulher. 20 A gente. minutos. Não, tudo bem, a gente entra de novo. Vamos Então vamos embora. lá. 3 horas. Então vamos lá. Opa, O que que vamos. acontece? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, quem não consegue emagrecer, quem não consegue manter a sua vida financeira em ordem, quem não consegue parar vícios, compulsão alimentar, tudo isso se resolve com a hipnose. Eu fui intolerante à lactose por 6 anos, hoje eu não sou mais com a hipnose, tá? Então, intolerância alimentar também. Como funciona tudo isso? Então, bem rapidamente. O nosso subconsciente, né? Que é onde está ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos hábitos. Ele começa a formar a nossa programação de tudo isso a partir dos 3 meses na barriga da mãe. Então, com 3 meses na barriga da mãe, a gente escuta tudo, sente tudo que a mamãe está sentindo, escuta as conversas e começa então a fazer o quê? Associar sentimentos e emoções com acontecimentos. Tá? Então, por exemplo, eu escutei, eu já tive cliente, tá? Então, estou colocando aqui de forma real. Eu já tive cliente que na barriga da mãe, isso depois na regressão, né? Ela voltou na regressão, na barriga da mãe, e ela sentiu a rejeição da mãe na gravidez. E qual o problema que ela chegou para mim? A autoestima. E ela era linda, é linda. E ela se sentia horrível. Por quê? Porque ela tinha essa rejeição na barriga da mãe.
e era totalmente inconsciente, né? E aí, quando nós trabalhamos isso, ela hoje em dia tem uma vida normal. Aliás, eu vejo as fotos dela radiante aí Ai, nas que redes ótimo. sociais, tá? Então, às vezes, tem coisas que acontecem lá na barriga da mãe, ou na infância, ou até os 12, 13 anos é onde acontecem os maiores fatos. E aí a gente diz que o que traz o trauma não é o que aconteceu, e sim a interpretação. Então, muitas vezes, dois irmãos ali, o pai fala a mesma coisa para os dois juntos. Para um, tanto faz, não tô nem aí. Para o outro, aquilo toma uma proporção enorme, né? E aí essa proporção enorme faz com que, ali naquele momento, quando o pai falou, vocês dois são burro, não presta para nada. Um nem ligou, o outro gravou, eu sou burro e não presto para nada. Uhum. Aí Uhum. ele estudou, fez a melhor faculdade, fez os melhores cursos, e quando ele vai chegar para a vaga que ele queria, ele recua. Por quê? O subconsciente diz: você é Eu tô burro, não falando. presta para nada. Talvez se você aceitar a vaga, pode ser que você não vai se dar bem e você vai se machucar como você se machucou lá atrás. E aí você recua. Tá? Tá, Porque o subconsciente, ele tem a autopreservação, que toda vez que ele sente que a gente vai passar por algo que já aconteceu lá atrás, que tem uma emoção ligada a isso lá atrás, ele, para nos proteger, ele manda o quê? Uma doença, olha tá? só. Então, por isso que a maioria das doenças, né, estão ligadas ao emocional, a uma emoção, a um sentimento. E aí, na hipnose, quando a gente faz a sessão, quando a gente faz a terapia, que faz a busca, né, de quando foi esse fato, encontramos esse fato, o que a gente faz ali? Ressignifica, e aí Tá, você já não tem mais o problema. Quanto ao desmame, que eu entendo o que ela fala aqui, porque todo mundo que vem com depressão e medicado, a gente faz isso. O desmame, ele só pode ser feito pelo médico, tá? Pelo psiquiatra. Então, como que é esse desmame? A pessoa vem e ela tem que vir medicada fazer a sessão. Eu pergunto, você tomou o seu medicamento? Isso seja diabetes, depressão, qualquer medicamento, tá? tá, E a pessoa vai vir fazer a sessão medicada. Fez a sessão, a gente vai ter lá um prazo de 30 dias para observar como você está. Passado tá. 30 dias, você tem um retorno comigo. Nesse retorno, como que você tá? Eu tô bem, tô ótima, tô não sei o quê. Tá, então agora você marca com seu médico, conversa com ele e ele vai ver esse desmame. Porque você não pode parar um medicamento de jeito nenhum de um dia para o outro. Você tem que ir tirando isso com responsabilidade, pouco a pouco, para o teu organismo entender que aquela droga está sendo retirada, literalmente, tá? Então o desmame só pode ser feito com o médico e não pode parar de uma vez o medicamento de forma nenhuma. As pessoas têm muitas dúvidas, né, Cris? Eu sei que você tem sobre a hipnose. Tem alguma Eu ia pergunta aí falar como é que específica? você entra com a hipnose nesse momento da pessoa que chega para você com a Uhum. questão de estar já com o psiquiatra, estar com a Isso. medicação. Você, como você falou, você pede para ela não parar de tomar o remédio, ela vem, Isso. traz os fatos e você Isso. faz. é, Como é que começa? Como é Tá. que é a entrada? Uhum. Primeiro a gente vai ter ali uma longa conversa, então eu preciso entender um pouco da infância, eu preciso entender ali os sentimentos que estão ali, eu preciso entender a história, né, da pessoa. Então a gente Tá, vai conversar ali 1 hora, mais ou menos, tá? Conversamos, eu entendi tudo. Eu vou explicar novamente sobre a hipnose. Ela precisa me falar os medos que ela tem. Não existe medo bobo, tá? As dúvidas que tem, porque tudo isso faz com que a gente tenha sucesso durante o processo. Então, se você tiver tá, medo, você vai brecar o seu subconsciente. Então, a gente não pode ter ali nada parando. Passado tudo isso, a gente vai para a sessão em si. O que é a sessão? A gente começa com transe hipnótico. O que é o transe hipnótico, né? E aí todo mundo fala, exatamente. Isso. tem perigo de eu não voltar? Ninguém volta, porque você não vai para lugar nenhum, né? O transe hipnótico Gostei, ninguém volta, porque você não vai. não vai. O transe Tá. hipnótico, ele na verdade, um relaxamento do seu corpo físico e da sua mente. Por quê? Nós vamos relaxar o seu corpo físico e a sua mente, porque agora aqui nós estamos usando o nosso consciente para falar. E eu Tá. preciso entrar no seu subconsciente.
E eu só consigo entrar no seu subconsciente quando eu quebro um fator crítico, que é o vigilante que tem entre os dois. E para eu quebrar esse vigilante que tem ali entre os dois, eu preciso exatamente relaxar o seu corpo e a sua mente. Tá. Quando a gente faz isso, e aí isso é de uma maneira muito fácil, muito tranquila, tá? Então eu vou falando, agora fecha os olhos, respire, nanana. É passo a passo, é lento, é bem gostoso. E aí você relaxou. Quando você relaxa, a gente vai buscar qual é a emoção que está ligada ao seu problema de saúde. E essa emoção vai vir para você, seja raiva, medo, tristeza, amor, vai vir, tá? Quando vem essa emoção, a gente vai buscar dar um comando que o seu subconsciente vai trazer pra gente exatamente a primeira cena, a primeira vez na sua vida que você sentiu isso. Que é onde está ali parado o problema. Tá. E aí a gente vai exatamente naquela cena e vai entender aquela cena, que pro adulto de hoje ele vai ver que, era só aquilo, não acredito. Né? Que aquela criança era uma coisa muito grande. Pro adulto hoje, às vezes, é uma besteira, né? Digamos Tá. assim. E aí a gente vai fazer o quê? Ressignificar. Você não vai esquecer o que aconteceu, tá? A gente não apaga memórias, isso é impossível de fazer. Nós vamos ressignificar, nós vamos dar uma outra visão. Você vai lembrar de um fato que doía muito e aquilo já, tudo bem, é indiferente. Tá? Então, eu já fiquei 3, 4 horas ali em sessão, para você ter ideia. Tá? Mas é uma sessão e acabou. E aí eu costumo dizer assim, dói? Pode ser que sim. Mas você já não está com essa dor há quantos anos? Vai ser a última vez que você vai sentir. Então, acho que vale a pena. É uma sessão, Lu? Uma sessão. Então a pessoa vem, ela traz o que nesse momento está mexendo. Não é nisso, não é isso, não é nesse momento. Ela traz o que a incomoda, uma coisa de infância. Então, seguindo Sim. aquele exemplo que você deu, da pessoa não se achar boa o suficiente, sempre que ela Isso. tem alguma situação de promoção ou alguém que Isso. queira. Medo de falar em público. Isso. Então você leva essa pessoa para um lugar aonde ela tem contato com esse sentimento que Isso. causou tudo isso. Isso. É Isso. isso que acontece. É isso. Exatamente. Exatamente. Óbvio, tem alguns casos que a gente nem precisa fazer regressão, tá? Então, eu quero parar de fumar. Nem precisa regredir. A gente tem ferramentas da hipnose que em 1 hora eu resolvo a tua vida até online, tá? Isso daí não precisa nem estar ao vivo. Então, algumas coisas não precisa da regressão. Por isso que sempre quando a pessoa me procura, eu falo, vamos conversar primeiro. Porque dependendo dá para fazer online, dependendo não dá para fazer online. E aí, dependendo, precisa da regressão e dependendo não precisa. Então, intolerância alimentar, eu já fiz com regressão e já fiz sem regressão. As duas funcionaram, tá? Então, depende muito do que a pessoa traz. Mas quando a gente vê que precisa, no caso da depressão, geralmente, a gente vai para regressão, tá? Entendi. Tá acabando o nosso tempo. Existe uma luta da pessoa. Algumas pessoas têm aquela. É um medo, né? Aquela luta do que pode ser que aconteça. Olha, tem até a Catita. Oi, Catita. Ela está fazendo uma pergunta. Se a pessoa tiver várias questões, né? Pode ser resolvidas, essas várias questões podem ser resolvidas em uma sessão ou cada sessão seria para um caso específico? Depende. Então vamos lá. Eu falo que é como se fossem vários copinhos ali dentro. Então eu tenho o copinho da ansiedade, o copinho da depressão, o copinho da intolerância. Se o fato que a gente o fato que a gente encontrar for o mesmo fato que abasteceu todos os copinhos, a gente limpa de uma vez só. Se forem acontecimentos isolados, aí são sessões separadas. Eu tive um caso de uma pessoa que ele tinha... esqueci agora o nome. É aquele que você dá várias feridas no corpo, que coça tudo. Nossa, me fugiu. Ele Sim, tinha mas era esse uma problema. doença dermatológica de Isso, pele. dermatológica. Dermatite? Dermatite. Não, acho que é dermatite. Tá. E ele tinha também a intolerância ao glúten. Tá? Tá. E aí quando ele me procurou, eu falei pra ele, pode ser que a gente resolva junto, pode ser que não. Qual você quer mexer primeiro?
a dermatite, porque coça, ele tinha o couro cabeludo, o corpo Sim, inteiro todo incomodava machucado. muito mais, tá? Então nós vamos fazer a regressão, e nesse caso precisa da regressão para dermatite, né? E a gente fez para dermatite e ele conseguiu resolver os dois. A intolerância ao glúten também, em Tá. uma sessão só, tá? Então não dá para dizer. Aí a gente vai sempre atacar qual que é o mais importante para depois fazer o outro, se Lu, precisar. nosso tempo tá acabando, só te Tá avisar. Ai, acabando. que pena. Ah, vamos ter que marcar É outro. muito assunto. O Tinho vai te procurar. Ele disse que